Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com vocês. Eu me chamo Ana Paula e sou a gerente da Inova Plástica, o evento internacional do plástico. Você, que sempre esteve conosco na FEIPLASTIC, a partir de agora vai contar com toda a tradição de mais de 20 edições, somada a tudo de mais moderno que temos hoje na indústria do plástico. Essa é a Inova Plástica, que reúne em sua jornada digital até o encontro presencial em setembro de 2022 as principais tendências e assuntos relevantes para a sua comunidade. Como eu disse, em setembro será o nosso encontro presencial, que marcará a retomada do setor. Aliás, faço um convite para você anotar agora na sua agenda, de 13 a 16 de setembro de 2022. Mas já começamos a nossa jornada digital em agosto desse ano, com a realização da primeira edição do Circular Summit. Reunimos importantes nomes que abordaram construtivas perspectivas sobre a economia circular. Se você perdeu, não se preocupe. Todo este conteúdo está disponível para acesso on demand aqui na nossa plataforma. E cá estamos, dando prosseguimento à construção dessa jornada online de conteúdo e negócios. Trazemos hoje uma sessão especial realizada pela CPFL Soluções, que vai falar sobre como otimizar os custos e a eficiência e energia no setor de plásticos e embalagens. Reunimos importantes palestrantes nesse painel, que será moderado por Marcos Nascimento, assessor econômico da Abiplast. São eles José Neto, gerente de produção da Rose Plastic, Flávio Souza, diretor comercial da CPFL Soluções, e Robson Casale, desenvolvimento de negócios de energia da Braskem. Deixo vocês agora com muito conteúdo de qualidade. Muito obrigada e um ótimo evento a todos. Olá, obrigado, Ana. Mais uma vez, bem-vindo a todos, bem-vindo aí à nossa audiência. Meu nome é Marcos Nascimento, sou assessor econômico da Abiplast e vou estar aí nessa próxima 1 hora buscando mediar esse importante debate, né, essa importante mesa para discutir um pouco como otimizar custos e aumentar aí a eficiência em energia no setor plástico e embalagens. As perguntas poderão ser feitas no Q&A, de preferência com identificação da pessoa, um direcionamento a quem você gostaria de perguntar, e as respostas serão feitas no final do evento. O Q&A também é um canal, se você quiser se identificar, deixar os seus contatos para que os palestrantes possam entrar em contato, fazer network, esse é o canal. Tá? Bem, agora eu gostaria de passar a palavra para o Flávio, para o Neto e para o Robson, para eles se apresentarem, né? Apresentar a empresa deles e a gente começar o debate. Flávio? Legal, Marcos. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado à Inovaplast. Obrigado, Marcos, da Abiplast, também pela introdução. Parabenizo também o José Neto, da Rose Plastic, e o Robson, também da Braskem, que vai nos acompanhar aqui nesse bate-papo interessante aqui. O objetivo é a gente agregar conteúdo para a galera que está conosco aqui. Bom, eu sou Flávio de Souza, da CPFL Soluções. Tenho um pouquinho mais de 20 anos de mercado, venho do mercado de parte de equipamentos, no mercado de energia, nos últimos 3 anos, liderando a frente comercial dessa área da CPFL, que presta serviço para o cliente. A CPFL é um grupo centenário, a CPFL pertence à State Grid, maior acionista do grupo, maior empresa do mundo de energia, State Grid, e a CPFL aqui no Brasil tem mais de 100 anos de história. O core da nossa empresa é na área de distribuição de energia, tendo o interior do estado de São Paulo e o interior do Rio Grande do Sul. Temos também a área de transmissão de energia, tanto aqui no Sudeste como no Sul também, uma recente aquisição na semana passada com a C3E Transmissão. E temos a CPFL, a parte de geração. A CPFL é uma das maiores empresas de geração de energias renováveis da América Latina, com mais de 4 gigawatts de energia. E temos também o braço de soluções, onde temos comercialização de energia, gestão, serviços de infraestrutura, na parte de construções, EPCs de subestações, linhas, redes de média tensão e alta tensão, até 230 e 45 kV. Também na parte de manutenção e eficiência energética e geração distribuída. Então, a gente pega todos esses 100 anos de história do Grupo CPFL e consegue levar como suporte para os nossos clientes. Então, o objetivo é conseguir bater um papo interessante aqui e trazer um pouco desse conteúdo para o público. Maravilha, Flávio. Zé Neto, Rose Plastic, por favor, se apresente aí para a nossa audiência.
Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade e o convite de vocês para o evento, tá? Me chamo José Neto, sou gerente de produção da Rose Plastic Brasil, uma empresa multinacional alemã, líder no segmento de produções de embalagens para ferramentas, e atualmente aqui no Brasil nós acabamos entrando no segmento farmacêutico, onde a gente é apenas um bebezinho nesse segmento, né? Possuímos apenas 12% do market share e a gente está crescendo bastante nesse mercado e a gente está atuando bastante com redução de custos e principalmente focado no que é energia. Então, acredito que esse evento vai ser bastante interessante para a gente discutir um pouco das ações que a gente vem tomando aqui internamente. Maravilha, Neto. Robson. Alô, Robson Casale, da Braskem? Você pode Está no falar mudo. oi? Desculpa, perdão. Boa tarde a todos, sou Robson Casale da Braskem, sou gerente de desenvolvimento de negócios na área de energia. A Braskem, dentro da indústria do plástico, ela trabalha na primeira e na segunda geração, né, na produção de resinas, de polietileno, polipropileno, PVC, né, é líder em produção de resinas das Américas. E sobre o aspecto de energia, a Braskem, tanto no aspecto de energia elétrica quanto no aspecto de combustíveis, é um dos maiores consumidores de energia do país, né? Então, por isso tem todo o envolvimento, todo um compromisso relacionado a esse tema, e estamos aqui para, junto com vocês, poder debater, compartilhar de experiências que a gente tem relacionado ao mercado de energia. Muito bom. Bem, considerando a expertise de vocês, entendo que essa será uma oportunidade muito boa da gente conhecer benchmarks de atuação em redução de custos, oportunidades de redução de custo de energia elétrica, e eu vou querer primeiro, bem, contextualizar um pouco o setor de transformados plásticos, né, nossa audiência. A gente está falando aí de um setor composto por mais de 11 mil empresas, onde quase 80% dessas empresas são de micro e pequeno porte, mas ainda assim, nesse setor, a gente tem grandes empresas que têm planta no exterior, então a gente tem todos os perfis de consumidores de energia, né? Desde o pequeno até o grande, que demanda altas voltagens aí. E a questão de energia é um ponto crucial nesse momento, né? O setor plástico ele tem como terceiro principal componente de custo de produção energia elétrica, e quando a gente olha para a indústria, né, 9 de cada 10 empresários do setor eles estão preocupados com a questão de energia elétrica por conta dos custos crescentes e por conta de uma possível situação de desabastecimento. Então, a mesa de hoje, eu acho que o bate-papo com vocês é de suma importância até para definir aí rumos estratégicos para as empresas, dado esse cenário aí de desconfiança sobre aonde vai parar os preços de energia elétrica e se a gente vai ter condições de abastecimento. Então, eu queria começar com o Flávio. Eu queria que, Flávio, você contasse para a gente um pouco das soluções que a CPFL indica para que as empresas possam reduzir os seus custos com energia. Legal, Marcos. Esse é um bom ponto. Energia, de fato, está na mesa dos principais executivos e dos principais líderes das operações. Ainda mais agora. O Brasil tem uma característica de boa parte da geração de energia vir de fontes hídricas, e nós estamos passando por uma escassez hídrica muito grande, a pior nos últimos 90 anos. Então, isso contribui, sim, para que a matriz energética do país, que ela está hoje na ordem de 62% hidráulica, tendo a necessidade de ligar algumas térmicas que têm um custo mais alto. Isso faz com que o preço na ponta fique mais caro. Mas sim, existem oportunidades para as empresas. A CPFL é um grande provedor de soluções de energia
para a energia em toda a ponta, como eu havia comentado. Então, acho que o primeiro movimento é uma cultura, uma empresa que tenha uma cultura em economia, que tenha processos e procedimentos dentro da empresa de economia, desde um simples apagar a luz ao sair de uma sala, até uma gestão um pouco mais delicada e mais profunda, onde você consegue colocar o pico da sua produção, caso você possa colocar em horários onde o custo de energia são diferentes, onde seja mais baixo. Então, existe sim essa necessidade, e indo também num ambiente onde uma boa contratação de energia, uma empresa que esteja no mercado cativo, conectado, que compra energia da distribuidora, tem um contrato adequado com o consumo da sua energia, até uma empresa que está no mercado livre, que tem um contrato bom de compra de energia. Não menos importante também, eficiência energética. É um assunto que sempre vem nas mesas dos principais responsáveis pelas operações das plantas. Eficiência energética, onde você consegue extrair o máximo com o menor custo, onde você tenha equipamentos que tenham um consumo menor. Existe um parque instalado no Brasil muito velho em algumas indústrias. Então, você ter um equipamento mais moderno, você consiga, sim, ter um resultado de um consumo menor de energia e uma eficiência menor. E não menos importante, manutenção. Um equipamento com uma boa manutenção em dia, uma manutenção preventiva, onde você não tenha problemas de parada durante a operação, isso é muito importante para o giro de uma planta, porque uma parada, numa indústria de plástico, quando você tem uma parada, você pode ter um efeito cascata muito grande e um custo maior produtivo. Então, acho que é muito importante você ter essas preocupações com a sua planta, ter um equipamento moderno nos seus ativos da sua planta, um maquinário mais moderno, você ter um processo de manutenção adequado, de acordo com a característica do equipamento, e você tem uma boa contratação de energia. E, óbvio, existem meios hoje de geração, então os produtos um pouco mais sofisticados, onde você, com grande consumo, e aqui nós temos duas grandes indústrias aqui que, sim, usufruem dessa característica de contratação de energia, onde traz esse benefício. Muito bom, Flávio. Agora, queria saber um pouco do Robson, né? O que a Braskem vem fazendo para reduzir os seus custos com energia elétrica? Até para a gente ter um pouco aí, usar um pouco do benchmark de vocês. Eu acho que tem alguns aspectos que a gente acaba trabalhando para reduzir o custo, né? Então, falando primeiro no aspecto de eficiência energética abordado pelo Flávio, né? Essa é a melhor de todas, né? É você não ter o dispêndio, né? Você conseguir achar soluções em que você evita ter o uso desnecessário da energia, e aí entra uma análise dos equipamentos e dos processos. Às vezes as oportunidades estão nos equipamentos por obsolescência, às vezes as oportunidades estão nos processos, numa maior automação, em alguns equipamentos um pouco mais sofisticado ou não, ou simplesmente mais modernos e mais eficientes. E muito no processo, usando essas ferramentas e também procurando identificar aonde é que você pode ter um processo produtivo um pouco mais limpo em termos de consumo de energia. Então, esse lado eficiência energética é algo que é feito constantemente dentro da Braskem, é algo que é feito, inclusive, de uma forma descentralizada para que todos possam estar contribuindo, e, naturalmente, você tem uma centralização de coleta desse resultado. Mas é um modelo em que faz com que qualquer oportunidade que tenha qualquer identificada por qualquer integrante da Braskem tenha a chance de vingar e se transformar numa economia. O outro lado da economia é comprar melhor, né? Como é que você consegue comprar melhor? E aí a gente tem toda uma estrutura dentro da Braskem, né, que já opera dentro de Mercado Livre há muito tempo. Existe toda uma parte de inteligência de mercado que é necessária hoje, principalmente se a empresa tem flutuação no seu consumo de energia.
Então, essa flutuação pode gerar exposições positivas ou negativas, e aí é importante você estar sabendo o quanto que você pode ficar ou não descontratado naquele momento, ou o mais adequado é estar certamente contratado ou até um pouco sobrecontratado, para que você evite um custo alto desnecessário de um PLD fora da curva. Então, toda essa parte de inteligência na contratação de energia, ela é fundamental para que a gente busque também, dentro da parte de contratação, os menores custos possíveis. Perfeito. Neto, e na Rose Plastic, como é que está sendo, como, vocês estão implantando algumas ações de redução de custos, vocês têm, por exemplo, ações para eficiência energética de maquinário, vocês olham para esse tipo de questão? Como é que vocês fazem? Explica um pouquinho para a gente. Legal, Marcos. A gente aqui da Rose Plastic, nós estamos tomando algumas ações, tá? Desde as mais simples até as mais complexas, né? Então, quando eu falo assim das ações mais simples, em relação, por exemplo, à construção do novo prédio que nós fizemos. Nessa construção, nós fizemos um projeto onde a gente contemplou bastante a questão da iluminação natural, por exemplo, que é o que nos ajuda a reduzir o consumo de energia durante o dia, pois a fábrica está sendo bem iluminada devido a esse projeto, tá? De forma natural. A gente possui na fábrica todas as lâmpadas de LED também. Nós fazemos, por exemplo, checklists para poder checar o uso. Então, sempre ao final de um expediente, a gente tem uma ronda que é feita por nossa equipe de segurança, e eles verificam se todas as lâmpadas do escritório estão desligadas. E isso vem nos ajudando a reduzir o custo cada vez mais. E a gente também acabou criando internamente alguns procedimentos para uso de equipamentos elétricos, como, por exemplo, o ar-condicionado, tá? Porque a gente sabe que o Brasil ele é um país tropical, bastante quente, então a gente tem bastante utilização, por exemplo, de máquinas de ar-condicionado, então a gente faz controle disso e tudo isso vem surtindo bastante efeito. Olhando já para a questão de produção, como nós trabalhamos com máquina de transformação plástica, nós estamos falando de máquinas que possuem extrusora e que demandam aquecimento, e é onde que existe o maior consumo de energia. Então, nós fazemos alguns controles de start de linha de produção, de forma que a gente não tenha picos de consumo de energia ao startar a fábrica. Então, o start da fábrica ele é sempre planejado e sempre feito em escalonamento. Então, dessa forma, nós não geramos picos de energia, tá? A gente atua bastante na questão de manutenção dos nossos equipamentos. Então, a gente tem uma atenção bastante especial nos motores, nas resistências, nos compressores, inversores, tá? Então, nós estamos sempre fazendo medições, checando o consumo de energia e procurando entender se aquilo está sendo utilizado da melhor forma possível. E com essas ações que nós viemos tomando, a gente está notando uma redução considerável no consumo de energia. E até o ano passado, a Rose Plastic ela estava no cativo, né? E o cativo a gente sabe, principalmente pelo que o Flávio comentou, a gente com essa crise hídrica, a gente sabe que o custo de energia sobe, quando aciona termoelétricas, a gente troca as bandeiras e o custo vai subindo, e isso é um vilão para o nosso custo de fabricação. Então, no ano passado, nós decidimos fazer o projeto para migrar para o mercado livre de energia. Então, o mercado livre de energia hoje proporcionou para a gente uma redução interessante, e a gente tem hoje um controle melhor e faz uma contratação melhor na compra de energia. A gente, é claro que está se aprimorando, estudando para que a gente tenha sempre um controle do que está sendo consumido, porque devido às flutuações do consumo de energia, a gente pode acabar num período descontratado ou subdimensionado ou hiperdimensionado, né? E isso acaba gerando alguns custos desnecessários devido ao PLD, né? Do momento. Então, mas está bastante interessante para a gente, tá? Eu acredito que assim, em relação ao mercado livre, nós vamos ter algumas outras questões mais para frente, a gente pode explanar um pouco mais sobre isso, mas essas são as ações que a gente vem tomando e vem surtindo bastante efeito, e principalmente naquelas que são mínimas, né? Porque às vezes as pessoas acabam não ligando para a questão de que é uma lâmpada, mas faz bastante diferença, né? Então é bastante interessante isso. Perfeito, Neto.
iluminação natural, trocar lâmpadas por LED, né? Eu acho que são aí os exemplos de exatamente você ir buscando os pontos que às vezes pode passar desapercebido, mas que na hora que você coloca lá na ponta do lápis a economia, ela é importante. E aí, pegando o gancho da sua resposta, que você migrou para o Mercado Livre, né? A gente sabe que o Mercado Livre aí, ele já é uma modalidade que já é usada há muitos anos por muitas empresas, né? E que ela traz aí uma maior possibilidade das empresas negociar diretamente, né? Ou então ela tem mais previsibilidade na contratação de energia, porque ela conversa direto com os fornecedores. Mas eu acho que seria interessante a gente até dar uma abordada para a audiência, né? Como é que explicar um pouquinho de como é que funciona o Mercado Livre. Então, Flávio, se você puder explicar para a gente como é que funciona o Mercado Livre, quais as vantagens de você migrar para o Mercado Livre, né? Até porque se tiver empresas aqui que não migraram, né? Quais são as vantagens de você migrar para o Mercado Livre e também quais são o que você precisa se preparar para você atuar nesse mercado livre de energia? Legal, Marcos. Muito bem discorrido aqui pelo Robson e pelo Neto. Mercado Livre hoje é uma modalidade muito bem utilizada. O Brasil já tem um pouquinho mais de 30% do consumo de energia já está hoje no Mercado Livre, mas se a gente avaliar em uma unidade consumidora, que seriam pontos de conexões, nós estamos falando em perto de quase 30 mil players que estão no Mercado Livre versus os 80 milhões que existem no Brasil. Óbvio que os 80 milhões estou incluindo residência, e residência ainda não está permitido, nem mesmo comércio permitido a migrar para o Mercado Livre. Isso é uma mudança que o mercado está fazendo e existe um planejamento onde cada vez mais empresas com menor consumo é autorizada a migrar. Isso está sendo feito um modelo muito bem planejado pelas agências reguladoras, como a ANEEL e a própria CCE, que é a Câmara Comercializadora de Energia, permitindo isso. Isso é um processo um pouco mais lento e precisa ser muito bem estruturado. Mas existe sim uma perspectiva que no futuro todo mundo passa a ser um cliente com a liberdade de escolher quem é o seu próprio fornecedor. A CPFL é uma das primeiras empresas a ter uma comercializadora de energia provendo esse tipo de solução, e para migrar para o Mercado Livre você precisa ter um nível de consumo. Normalmente são os clientes que ele tem que estar no mínimo em média tensão, média ou alta tensão para poder migrar, e ele precisa ter uma carga onde permita com que ele faça essa migração. E para migrar, existem uns procedimentos, você precisa ter uma conta no Bradesco da Trianon, você precisa ter uma conta na Câmara Comercializadora, e toda essa complexidade de quanto devo eu comprar de energia, qual o período comprar. Isso aqui é importante porque tem as empresas que dão esse suporte. A CPFL ela dá esse suporte sim, onde é uma empresa de gestão que está junto. E a CPFL, como outras empresas do mercado, a gente fica o tempo todo avaliando características de mercado para saber o melhor momento de comprar e como comprar e o que comprar. Então, ela dá todo esse suporte de como fazer essa contratação para as empresas, para que ela faça uma contratação onde não traga risco e ela possa ter uma aquisição com um custo menor. Porque, como o Zé Neto comentou, essa questão do PLD, que é preço de liquidação da diferença, que significa o quê? É o preço no curto prazo. E esse preço no curto prazo, como exemplo agora, que nós temos uma estiagem, o preço está muito alto. Agora ele está caindo porque chegou o período úmido e começou a chover um pouco mais. Mas há um mês atrás a gente estava no teto. E uma empresa que não estava muito bem contratada, ela estava exposta a esse mercado. Então, e existe hoje mecanismos, o tipo de contratos onde essa empresa consiga até esticar contratos, tendo essa previsibilidade de custo. Então, para as empresas, aqui nós estamos pegando o exemplo da empresa de plástico, o domínio dela é do mercado sim de plástico e não mercado de energia. Então, para que trazer esse risco, objetivando um custo menor? Então, a gente vem já contratando, a CPFL, a gente fechou alguns contratos já esse ano, nos últimos anos, contratos longos, eu estou falando mais de 10 anos de energia, então, quanto mais longo for o contrato, mais baixo fica o preço. E ele vai reajustando normalmente via IPCA. Então, você consegue ter uma previsibilidade nesse custo da energia. O que não tem a previsibilidade? Talvez um aumento de consumo.
mas você pode sim contratar parte do seu consumo. Então, você tem sim como fazer mecanismo para fazer essa contratação. E outra, você pode comprar energia incentivada também, que são energias de fontes renováveis, que traz algumas otimizações de custo, mas sim, você tem uma contribuição com essa contratação e sim ter uma empresa com consumo um pouco mais renovável, e sim com fontes renováveis. Então, esse é um pouco desse mundo de energia livre, mas que as empresas que estão nesse mercado, ela tem todo o suporte, então não é um bicho de sete cabeças, existem empresas, é necessário que uma empresa traga essa empresa de gestão, no caso a CPFL tem essa empresa de gestão, que ela é independente da comercializadora, ela traz todo o suporte e ela senta ao lado do cliente para auxiliá-lo nessa contratação. Se é um contrato de curto prazo, como contratar, que período contratar, muito característico da característica do mercado. Então, existem indústrias que têm um mercado específico, um pouco mais sazonal, outros mercados que é um pouco mais constante esse consumo de energia, e como fazer essa contratação. E é por isso que a gente consegue dar toda essa orientação, visto dos estudos que a gente faz internamente com a equipe de suporte. Legal, Flávio. Neto, queria voltar para você, então. Já que vocês foram para o Mercado Livre, quais são os benefícios, né? Conta para a gente um pouquinho de quais são os benefícios que vocês veem nessa modalidade e, assim, quanto tempo vocês levaram para estruturar um plano, como o Flávio falou, você tem todo um suporte, né, de se fazer a gestão, mas quanto tempo, em média, para você, desde você falar, não, eu quero entender melhor esse mercado, até você efetivamente migrar para o Mercado Livre? Conta um pouquinho para a gente, Neto, a sua experiência. Bom, em 2018, a Rose Plastic começou a notar esse quesito de alto custo de energia e a gente começou a buscar alternativas. Lá na Alemanha, nós já fazemos uso desse tipo de energia, tá? Inclusive, a gente gera energia através de energia solar. E aí a gente começou a discutir com a Alemanha e começamos a investigar o mercado brasileiro para isso. Como o nosso fornecimento no cativo ele já era feito pela CPFL, nós fomos atrás da CPFL para procurar entender, né, como é que funcionava isso. Então, lá atrás, a gente acabou contratando a gestão de energia pela CPFL, que foi o pessoal que nos deu todo o apoio necessário para poder fazer o escopo do projeto, para nos ajudar com todas as etapas. E, desde então, a gente veio trabalhando junto com eles e fizemos a migração de dezembro para janeiro, e janeiro de 2021 foi o primeiro mês que nós fechamos aí no Mercado Livre de Energia. É um mercado que para a gente, no começo, ele era bastante desconhecido, era um negócio que às vezes trazia um pouquinho de insegurança, mas trabalhando junto com a CPFL, a gente acabou ficando bastante confiante no que a gente estava fazendo, a gente sabia que estava trabalhando com uma empresa idônea, com bastante conhecimento, e a gente acabou tendo um conforto maior. Tá? Então, hoje, a Rose Plastic no Mercado Livre de Energia, ela continua investindo nos colaboradores para estarem se desenvolvendo e procurando entender um pouco mais de como funciona o mercado, e junto com a gestão de energia do CPFL, a gente vem controlando os nossos gastos. Tá? A Rose Plastic hoje, ela vem apresentando uma redução expressiva no custo de energia dela, se comparado com o mercado cativo, tá? A CPFL também nos faz relatórios em relação a isso. Então, hoje, se a gente comparar a Rose Plastic com o mercado cativo, a gente está com uma redução de custo bastante expressiva e bastante interessante, o que fez com que a gente reduzisse os nossos custos de fabricação também, que nos tornou mais competitivos no mercado, né? E a gente hoje, com o Mercado Livre, a gente consegue administrar e entender melhor a energia. Então, a gente sabe o nosso consumo por hora online, a gente consegue ver quanto a fábrica está consumindo pelo celular, pelo sistema de telemetria que nós possuímos hoje. Então, isso nos traz uma segurança e nos ajuda a não ficar expostos, né? Porque a Rose Plastic, ela tem uma produção sazonal, então ela não é um negócio flat, então a gente não consegue fazer uma contratação, entre aspas, perfeita, né? Então, foi feita toda uma análise dos últimos anos, e a gente fez a contratação,
com base nisso. Então, tem meses que a gente consegue vender energia e tem meses que a gente, às vezes, acaba indo um pouquinho aí, saindo um pouquinho do nosso limite de contratação e a gente vai para o mercado no PLD do momento, né? Como o Flávio estava falando, a gente viu que o PLD hoje está bastante alto, né? Chegou a bater o teto aí devido à questão de estiagem, mas a gente, com o controle que a gente tem de telemetria hoje, a gente consegue parar o nosso consumo, né? Então a gente está vendo, pô, eu estou consumindo, vou exceder o meu limite. Então, com esse sistema que nós possuímos de telemetria, a gente consegue trabalhar de forma estratégica em um equipamento, reduzindo o consumo dele, diminuindo a produção nesse equipamento, desativando alguma outra coisa, para poder ficar dentro do nosso range. Tá? Então, o Mercado Livre hoje trouxe para a gente uma segurança maior ao que diz respeito a consumo de energia e para fazer previsões. Né? Então, hoje, aquilo que a gente planeja é aquilo que a gente consome. Então, isso é bastante interessante. Então, trouxe uma certa estabilidade para o negócio. Tá? Foi bastante interessante. Perfeito. Acho que gestão e competitividade, né? Você citou aí, vocês se tornaram mais competitivos, né? Eu acho que, como o custo de energia brasileiro, né, cita-se como um dos pontos aí, um dos elementos de custo Brasil, e dos pontos, né, que a gente precisa se tornar mais competitivo, isso aí você já está trazendo aí um relato de como essa gestão, né, te possibilita prever melhor, te possibilita entender melhor como é que você usa energia. Eu acho que é fundamental, acho que serve aí para nossa audiência como um benchmark mesmo, né? E Robson, gostaria de saber então também como é que a Braskem vê o Mercado Livre, né? Se as indústrias, como é que vocês veem se as indústrias devem migrar para ter uma melhor gestão de sua energia? Como é que é para a Braskem esse tema do Mercado Livre de energia? Que nem eu tinha comentado, a Braskem já está no Mercado Livre já há vários anos, né? Então, foi uma das primeiras. A Braskem está constantemente entre as três maiores consumidoras de energia no Mercado Livre. Quando sai o relatório da CCE, já é algo que a gente acredita de longa data, né? E a gente acredita exatamente pelo que ele pode trazer de previsibilidade, que às vezes é importante para você mitigar riscos do negócio, e também o que ele pode trazer de outras oportunidades maiores, né? Então, na hora que a gente fala de Mercado Livre, hoje a Braskem já anunciou para o mercado algumas contratações, tanto de eólica quanto de solar, né, de projetos que vão ser feitos de forma dedicadas e que não seriam possíveis ser feitos se não fosse a condição do Mercado Livre. Você continuaria dependendo da contratação que fosse feita pelo cativo, fosse feita pelas concessionárias. Então, ele permite com isso competitividade, que permite previsibilidade nos preços, né? Permite você avançar em outras agendas que também interessam à sociedade, como a agenda de descarbonização. Então, ele acaba sendo um mecanismo de competitividade com alguns fatores complementares muito importantes para a indústria. Naturalmente, que nem foi dito, é algo que você precisa ter expertise associado. Se você não tem dentro de casa, você tem que contratar essa expertise para que a empresa evite perdas financeiras, evite riscos de uma exposição desnecessária, evite estar perdendo dinheiro porque não fez uma gestão adequada. E existe até uma parte muito também de procedimentos que têm que ser cuidados, né? Então, isso é importante. Na migração para o Mercado Livre, tem que ser uma migração com suporte, né? Não pode ser uma migração só por vontade de ir, porque são muitos procedimentos, são muitos cuidados que as empresas têm. A oportunidade é grande, mas a atenção também tem que ser grande. E esse apoio de gestão é fundamental para quem quer migrar. Uma vez migrando,
você passa a comprar a sua energia. Você não mais fica dependente se o outro comprou ou não uma energia num preço competitivo para você, que é o que ocorre hoje para quem está no cativo. Então, você passa a ter que estar fazendo essa gestão e tem a oportunidade de estar capturando bons momentos de preço, tá fazendo seu portfólio, tá garantindo seu fluxo de caixa adequado em relação a esses custos. Então, você tem várias oportunidades aí importantes que o Mercado Livre nos traz. Excelente, Robson. Vou pegar um gancho da sua fala, você falou de energias alternativas, eólica, mercado de carbono, descarbonização, né? E a gente vê aí que a agenda ESG hoje é amplamente falada e praticada, né? Então, eu queria puxar um pouquinho para o lado da sustentabilidade, né? E eu queria ver primeiro com o Flávio, né? Quais ações que a CPFL vem buscando para trazer mais sustentabilidade aos negócios, trazendo contribuições assim para a sociedade e para o meio ambiente. Ótimo, Marcos. Bom ponto e notável aqui o conhecimento dos colegas aqui nesse tema. Como eu tinha comentado, a CPFL é uma das maiores empresas geradoras de energia e líder no mercado de energias renováveis, tanto no Mercado Livre como geração de energias, com parques, energias biomassa, muito eólica, solar também, e geração de energia hidráulica no grupo. As empresas hoje, o fato dela ter uma eficiência no consumo, ela já está fazendo a contribuição. A redução e o consumo consciente já é uma contribuição, não somente com energia, mas com todos os resíduos de uma planta. No ambiente de energia, sim, a gente percebe que a energia, globalmente falando, é um dos maiores geradores de CO2, a gente está percebendo uma crise global muito grande, a China fazendo desligamentos, a Europa passando por grandes problemas, os custos da matéria-prima subindo muito. Então, e o Brasil, nós temos um problema um pouco diferente. Nós temos mais de 90% da nossa matriz, quase 90% da nossa matriz, já com características renováveis, com muita geração hidráulica, muita eólica entrando, sendo gerado, o potencial que o Brasil tem é muito grande, e solar nem se questiona. Solar nós temos um potencial surreal, no tanto que o volume de energia solar que está sendo gerada e está sendo construída é avassalador no Brasil. Isso muito característico do nosso clima. Nós temos muito sol, muito vento, e a nossa parte hidráulica a gente já tem bastante explorada. Então, as empresas elas podem, agora, com o Mercado Livre, ela faz essa contratação de energia diretamente de uma fonte renovável, então ela pode escolher a sua fonte na contratação. Ela pode também, como o Robson comentou, e ali até no fundinho da tela dele ali tem um aerogerador ali com o brand Braskem ali, a empresa ela pode, com o consumo dela, desenvolver um parque eólico, uma planta solar, ela até pode ter um contrato, um PPA de longo prazo, então onde ela, próprio consumo dela faz um contrato onde ela garante a construção de uma nova planta, ou ela pode entrar num ambiente de alto consumo, onde ela mesma investe na geração de energia, ela tem seus benefícios, sim. Ela pode fazer instalações solares longe da sua instalação ou na própria instalação. Eu vi aqui até no question answer aqui, que tem uma pergunta comentando sobre energia solar, a gente puder comentar um pouquinho, eu acho que é bacana. E não somente na contratação da energia, ela pode também contratar certificados. Existe um certificado que está bem alto agora, que é o EREC, e a gente pode comentar um pouquinho depois também, que é um certificado onde ela faz abatimento e a neutralização da emissão de CO2. Então, isso, as empresas têm hoje forma, está muito mais na mão delas, está muito mais palpável ter essas contribuições com o meio ambiente, com a sua própria característica de consumo e de contratação da energia. Perfeito, Neto. E no Arroz Plastic, vocês veem essa questão de sustentabilidade? Vocês já estão implantando alguma solução nesse sentido? Existe alguma relação custo-benefício nessas implantações? Pode falar um pouquinho também? Sim, Marcos. A nossa matriz, ela sempre se preocupou bastante com o que diz respeito à sustentabilidade. Inclusive, nós somos certificados, tá, em
ISO 14001, e também somos membros do Pacto Ambiental da Baviera, que é o objetivo que a gente tem de estar sempre nos atualizando e trocando experiência com empresas do mesmo segmento, né? E um outro ponto que a gente leva bastante em consideração é que nós optamos sempre por efetuar o consumo da nossa energia de fontes renováveis, né? E a gente procura evitar ao máximo possível a questão de poluição desnecessárias, né? E também, é claro, que a gente procura fazer uso de todos os nossos recursos da forma mais eficaz possível. Então, um exemplo que eu posso trazer para vocês é a questão da estratégia que a Rose Plastic tomou em relação à emissão de CO2 com transporte internacional de produtos, por exemplo. Eles decidiram por colocar 5 fábricas ao redor do mundo, que dessa forma eles conseguem fazer com que as nossas embalagens não viajem, né? Pois a gente tem uma planta onde os nossos clientes precisam, e com isso a gente consegue evitar o transporte de mais ou menos 1.890 toneladas de material. E isso, em tese, corresponde a 805 mil litros de CO2 consumido. Então, fora que, além da gente fazer isso, a gente tem algumas outras reduções de custo, que são bastante interessantes, que a gente acaba não tendo necessidade de uso de aduaneiro, caminhões, e a gente não faz o transporte de embalagens dentro de containers, né? Porque embalagens ela ocupa muito espaço e quer queira quer não é um transporte entre aspas de vento, né? Então a gente está economizando isso. E um outro ponto bastante interessante é que os nossos designers de embalagem hoje, eles procuram sempre desenvolver uma embalagem o mais leve possível, tá? Pois isso significa uma redução extremamente considerável dos recursos que a gente está utilizando na fabricação. Pois desde a questão da resina que a gente vai utilizar, quanto ao tempo de máquina que a gente vai utilizar, a questão de processo, automação, então a gente consegue reduzir bastante os recursos utilizados, né? E isso acaba trazendo de forma intrínseca benefícios para o meio ambiente. Perfeito. E no caso da Braskem, Robson, o que que tem de investimento em termos de energia renovável? Conta um pouco para a gente aí o que vocês estão fazendo. Hoje a Braskem já tem um compromisso assumido de, em 2030, reduzir pelo menos 15% das emissões, né? Que no caso da petroquímica é um grande desafio, porque é um processo energointensivo com bastante calor em forno, calor em caldeira, então tem um desafio muito grande, e que a Braskem assumiu esse compromisso para 2030 e assumiu o compromisso de neutralidade de carbono até 2050, né? Então é um compromisso que envolve toda a empresa, né? E dentro desse compromisso existe várias frentes que estão sendo trabalhadas, frentes tecnológicas, frente de transformar o CO2 em químicos, né? E tem a frente de como é que a gente consome uma energia com menor emissão associada, né? Seja uma energia que hoje é um gás natural, seja uma energia que hoje é uma energia elétrica que vem de um grid que ainda tem algum CO2 associado. Então, a gente tem frentes tanto para, digamos assim, limpeza da matriz relacionada à substituição de fósseis, falando aí da parte de combustíveis, e voltando aqui para a energia elétrica, que é o principal do nosso painel, a gente tem aumentado, principalmente aqui no Brasil, é onde está a maior carga da Braskem, mas a ideia também é fazer isso nos outros sites em que a Braskem tem produção de resinas. O nosso objetivo é aumentar a quantidade de renováveis que a gente tem no portfólio. A Braskem já anunciou para o mercado 2 fazendas solares, 2 projetos de eólicas também, um deles já está em operação, esse que é o da foto. A gente vai trabalhar em um deles, a gente vai ser sócio também para ter os benefícios de autoprodução citado pelo Flávio, né? E a gente vê até o nosso papel nesse setor, não só como limpeza da matriz da Braskem, tá? Mas toda vez que a Braskem está dentro de um projeto desse, ela também viabiliza que o projeto ocorra, né? E esse viabilizar que o projeto ocorra faz com que várias
pequenas empresas também possam comprar uma fatia de um projeto que precisa de uma empresa âncora para que o projeto saia do papel, né? Então, esse também é um outro lado também que a gente vê de contribuição nossa quando a gente fala desses projetos. E aproveitando para responder a pergunta que está no nosso Q&A, tá? A Braskem hoje tem, apesar de ter pouquíssima carga de GD, ela fez uma GD em Camaçari, tá? A gente tem uma boa radiação solar em Camaçari, mas hoje, principalmente para a indústria de grande consumo, cada um tem sua lógica, tá? Que nem o Flávio falou, tem hora que é melhor você fazer a fazenda solar fora, tem hora que é melhor você fazer no seu site, cada um tem a sua realidade diferente. Mas o que a gente vê é que existe uma grande diferença de custo para quando você vai para fazendas solares dedicadas, no norte de Minas, no interior do Nordeste, em que realmente se usa muito mais a radiação solar, em que se usa uma economia de escala muito grande, você tem eficiências com trackers, então você tem vários pontos que faz com que o custo da energia realmente caia para um patamar bem abaixo, tá? Então, a gente vê para a grande indústria hoje essa saída como mais interessante pela nossa característica. A gente não tem dúvida porque para outras empresas a GD é o mais interessante e para outros a produção dentro do próprio site é o mais interessante. Cada um precisa analisar o seu caso, né? Perfeito, muito bem. Flávio, você comentou do IREC, né? Você abordou aí o portfólio da CPFL com relação à energia renovável, descarbonização. Você pode dar um pouquinho mais de detalhe, né? Vocês estão ampliando o portfólio de vocês em energia renovável. Como é que faz, por exemplo, explica um pouquinho mais essa questão do IREC para a gente. Pode ser? Claro, claro. Marcos, o IREC, eu até fiz uma resposta aqui para uma colega que fez uma pergunta, é o Certificado Internacional de Energias Renováveis, onde quem tem o gerador da energia, ele emite um certificado e cada IREC, um REC significa 1 megawatt. Então, uma empresa que tem um consumo de 1 megawatt-hora, ela faz o cálculo do consumo, fala, num ano eu consumi 20 mil megawatt-horas. Então, ela adquire a quantidade de IRECs que ela quer, caso ela queira compensar todo na geração de energia. Então, compra-se 20 mil IRECs e isso daí ela está fazendo um abatimento da geração de emissão de carbono. A CPFL é uma emissora de certificados e ela também vende. E é importante que você pode adquirir esses RECs pós o seu consumo. Então, um exemplo, se você está no ano corrente, então imagina que a empresa ela pode, até o começo do ano que vem, até maio do ano que vem, abater os consumos do ano deste ano. Então, do ano de 21 até maio de 22, a empresa pode adquirir os RECs para poder fazer uma compensação de emissão de gás carbônico, gás de impacto de efeito estufa, com esses RECs. Esses RECs, eles têm uma entidade que representa no Brasil, ele é um produto hoje que tem uma empresa que certifica esses RECs, a CPFL está cadastrada a essas empresas, então é um produto que a gente vende e está tendo gigante aderência. A gente tem vendendo muitos RECs aqui no mercado, que são empresas que não somente faz aquisição de energia ou convencional com fontes de hidráulicas e térmicas ou com fontes renováveis, ela também faz aquisição da RECs para poder ter como conexão com a marca e um propósito estratégico de ESG do grupo, ter esse selo de RECs dentro do consumo de energia. Muito bom, obrigado. Bem, queria agora também falar um pouco sobre eficiência e planejamento energético, né? Como é que a gente se prepara, né, para, por exemplo, uma expansão? O que eu vejo, né? Com a pandemia, a gente teve um desbalanceamento muito grande aí nos diferentes mercados. Mesmo no mercado plástico,
Nós tivemos setores que praticamente pararam produção nesse período, mas tivemos algumas atividades que tiveram que ampliar capacidade para atender a demanda. Então, por exemplo, né, o caso mais claro aí na questão da pandemia foi o aumento drástico aí no consumo de embalagem para álcool e no consumo de TNT, né, de tecido não tecido para aplicações hospitalares, aventais, todos os aparatos médicos ali. Então, assim, num cenário desse, né, a gente teve, como setor como um todo, a gente teve uma recuperação muito forte do período de pandemia. No ano passado mesmo, a gente já estava acima já estava com um desempenho superior ao nível pré-pandemia, e o primeiro trimestre desse ano foi muito forte, a gente teve uma desaceleração agora, mas ainda existe um mercado bastante interessante em termos de crescimento dessa recuperação do pós-pandemia. Num cenário desse, como é que é a questão de energia, né, fica? A gente vai fazer investimento, tem energia disponível? Qual que é a infraestrutura que a gente vai precisar para fazer investimentos, considerando a infraestrutura energética, né? Então, eu queria, na verdade, entender um pouquinho de vocês. Vamos começar com o Robson, né? Como é que a Braskem faz esse estudo, esse planejamento da infraestrutura energética, né? Com quanto tempo vocês já começam a pensar sobre o que tem que ser feito para fazer um investimento, para ampliar alguma planta, para comprar um novo equipamento? Como é que é feito isso pela Braskem? Dentro da Braskem, essa é uma discussão viva o tempo todo, né, Marcos? Eu acho que, primeiro, a gente tem um portfólio grande que a gente precisa estar atendendo. Então, a gente está sempre olhando esse portfólio no horizonte de 15 a 20 anos, como é que está a nossa contratação de energia dentro desse range, desse cenário, para a gente ter uma visão em cada momento, para o quanto que a gente está descontratado ou não e o que é aceitável em cada momento para a gente fazer a gestão. Tá? Ainda dentro desse lado de contratação e questão de infraestrutura de energia, um ponto de atenção que existe hoje é a quantidade de projetos que existem, de solar e eólica. É lógico que todos eles para saírem, eles precisam que tenha um cliente associado, mas a gente está prestes a viver um gargalo de conexão desses projetos. Tá? Então, esse é um dos grandes pontos de atenção que a gente tem hoje, né, na hora que vai fechar qualquer novo contrato, seja ele para suprir daqui a 2, 3, 4 anos a energia. Um dos pontos de grande discussão que tem na mesa em termos de infraestrutura é se realmente aquele projeto vai ter a conexão e que vai permitir garantir que ele parta no momento adequado. Sob o ponto de vista de ampliações Braskem, alteração de perfil de carga, todo o projeto da Braskem, a gente já recebe ele como input, seja naturalmente, se ele for menor, muda a lógica de condução. Se for um projeto de uma carga mais relevante, a gente trabalha desde como administrar ele dentro do portfólio, ou até como é que a gente pode ter uma contratação especial de energia para aquele projeto, que é uma outra coisa também que a gente tem de muito interessante na hora que a gente tem o mercado livre, né? Você muitas vezes fazia projeto no passado, projeção de energia, você tinha uma incerteza em cima daquele preço de energia que às vezes poderia ser determinante para viabilizar ou não o projeto. Hoje você já tem a condição de fazer casado, você parte um projeto e já faz a contratação de 10, 15, 20 anos daquela energia associada àquele projeto e ajuda que aquele projeto fique viável, fique de pé, né? Então, todo projeto ele entra para dentro da gestão do portfólio da Braskem. Em termos de contratação, a gente verifica o que é necessário para que ele seja feito. E em termos de infraestrutura física também, aí precisa ter toda a atenção, toda a proximidade com a concessionária
para junto com a concessionária não perder os times e as coisas ocorrerem tudo no tempo certo para que exista a infraestrutura pronta ali para suprir a energia. Maravilha. Neto, você comentou de expansão, né? Como é que vocês se preparam, por exemplo, para um aumento de produção, um aumento de demanda de energia aí na Rose Plastic? Bom, nós sempre estamos olhando o futuro, né, e a demanda do mercado onde nós atuamos, principalmente o que diz respeito ao nosso mercado de ferramentas. Nós somos líderes de mercado, então nós estamos sempre olhando aí entre 4 e 6 anos à frente. Então a gente procura sempre efetuar nossas contratações de energia com previsões de aumento de consumo, sempre aí no horizonte de 4 a 6 anos, tá? E todo ano a gente faz a análise do nosso parque fabril e a análise daquilo que está disponível no mercado ao que diz respeito à eficiência. Então, sempre que a gente precisa fazer o aumento da nossa capacidade de produção relacionada à compra de um novo equipamento, nós vamos sempre atrás daquele equipamento que vai nos prover uma eficiência energética maior, que vai fazer com que a gente tenha aquela capacidade de produção com um consumo mínimo de energia, tá? E a outra coisa que a gente vem sempre se planejando é como a gente acompanha as nossas demandas e a nossa capacidade de produção, a gente sempre se planeja junto à nossa gestão da CPFL para que, se venha a ocorrer uma necessidade de contratação de demanda, a gente faça um contrato de aditivo. Ok. Flávio, e no caso de uma expansão, o que é que vocês recomendam, vocês da CPFL recomendam que deve ser feito? Ótimo, Marcos, é um bom ponto aqui. A gente conseguiu explorar vários temas aqui, como previsibilidade, um bom planejamento, tanto do consumo quanto de novas contratações. O Robson comentou muito bem que o custo da energia, ainda mais você trouxe aqui, que é o terceiro elemento aqui de custo de uma empresa. Se o preço não encaixa, você pode inviabilizar um projeto. Então, não deixa para o final isso aqui, não, que você pode ser surpreendido e pode até trazer grandes problemas. Quanto à infraestrutura, na região que você está, é importante que você faça uma consulta na distribuidora para que você possa ser atendido, porque por mais que você esteja no Mercado Livre, você tem que receber essa energia por uma distribuidora ou uma transmissora, dependendo do nível de tensão que você estiver conectado. Então, essa disponibilidade da entrega de energia, ela é muito importante. E existe um planejamento. Dependendo do nível, numa nova planta, numa conexão em extra alta tensão, é necessário que você vá numa transmissora e esse período pode chegar até 7 anos. Então, nós estamos num momento tão crítico que nem todas as empresas têm um planejamento de até 7 anos de crescimento. Então, é importante que você faça uma consulta para verificar. Talvez você tenha que mudar de nível de tensão, e aí é importante você consultar a distribuidora. A CPFL está muito próximo, tanto como distribuidora, mas como CPFL, soluções de prover esse tipo de serviço, de construir a subestação e uma linha de transmissão aqui para essa necessidade do cliente, e também uma previsibilidade para o aumento de carga. Como o Neto comentou, quando ela vai fazer um movimento, você precisa prever com esse aumento de carga e ter um contrato de compra de energia. Então, é muito importante ter essa previsibilidade para saber que nível você vai consultar, porque se você tiver que mudar o nível de tensão, a distribuidora precisa reforçar a rede ou ela verificar se tem disponível naquela região essa quantidade de energia para ser entregue para você. Então, é importante ter essa previsibilidade e as empresas podem dar um suporte para isso. Maravilha. Acho que nós abordamos as questões que apareceram no Q&A, que falam principalmente da questão de utilizar painéis de energia solar no Brasil, né? Se falta incentivo, ou se temos que continuar captando energia de hidrelétrica, termoelétrica. Queria só, acho que abordamos esses temas durante a mesa, mas queria deixar aberto aí para vocês, se quiserem dar um pouquinho mais de detalhes sobre essa questão dos painéis de energia solar, essa relação entre captar energia hidrelétrica, termoelétrica, se existe incentivo ou não, se vocês puderem dar algumas
palavras. Flávio, fiquem à vontade. Flávio, Robson. Claro, claro. Posso fazer uma contribuição aqui? Boa pergunta, Luísio. Fabricar painéis aqui é mais uma questão de oferta e demanda. O Brasil tem uma demanda muito grande, mas a grande maioria dos painéis tem de origem da China, porque a China tem um consumo, tem uma demanda muito maior comparado com a do Brasil. Mesmo assim, o Brasil tem fabricantes locais, mas comparado por preço, a escala da China é maior, então ela acaba tendo preços mais competitivos. Por outro lado, nós temos já até telhas já com células fotovoltaicas, onde permite com que você faça o telhado da sua casa já com essas células. Então, é uma tecnologia que ela já está estabilizada, mas tem uma grande evolução ainda por vir. Ela está com um preço competitivo, mas ela vem subindo e ela vem melhorando a cada tempo. Então, novas placas são lançadas com mais capacidade, mais potência a ser absorvida, e isso vem ajudando cada vez mais o desenvolvimento, mas por questões de escalabilidade, a China acaba tendo um domínio na geração, na fabricação desse tipo de materiais, dispositivo, não somente a placa, como também o inversor, que é um equipamento importante aqui dentro de uma construção de uma usina fotovoltaica. Sobre a capacidade nossa de produção de energia do país, é um ponto importante termos um equilíbrio. É importante termos vários tipos de fonte, onde dá uma segurança para o setor. Nossa, como eu havia mencionado, diferente de outros países, o Brasil ele já tem a grandíssima maioria da sua geração de fonte renovável e mais de 60% de fonte hidráulica. Mas quando nós temos uma estiagem, que é o que aconteceu agora este ano, a gente fica sem energia. Então, o ideal é que nós tenhamos uma matriz bem diversificada, para que possamos, em períodos como esse, ter outras fontes que possam utilizar. A fonte solar é, sim, uma fonte muito interessante, mas ela depende também de uma característica climática. Claro que sol a gente tem em abundância no Brasil, você mesmo comentou aqui que nós temos 4 vezes mais do que a Alemanha, então o Brasil por si só ele tem uma capacidade muito grande de captação solarimétrica, sim, de incidência solar, mas uma combinação ele traz mais segurança para o sistema energético do país. E um outro ponto importante é a capacidade nossa de transmissão, onde nós temos a grande geração, não é onde está o grande consumo. Como exemplo, nós temos uma grande geração de energia hidráulica no sul, muito de Itaipu e outras usinas, e nós temos uma grande geração de eólica e solar no Nordeste, mas o grande consumo, o maior consumidor de energia está no Sudeste. Então, eu tenho que ter linhas para poder escoar, e ainda não temos tantas linhas, e aí é necessário, sim, que o Brasil continue com um planejamento sustentável de geração e também transmissão de energia para poder atingir os grandes centros consumidores com as energias que estão nas pontas. Excelente, Flávio. Agradeço muito aí, Flávio, Robson, Neto. Agradeço bastante aí, a gente já passou uns minutinhos do tempo do painel. Quero agradecer novamente a vocês, agradecer a nossa audiência, obrigado pelas informações que a gente trocou aqui, foram importantes, acho que um benchmark mesmo para as nossas empresas e para o nosso público. E em nome da Inova Plastic, da Abiplast, da CPFL Soluções, agradeço a participação de todos nesse evento. Muito obrigado e até a próxima. Legal. Obrigado, Márcio. Obrigado, até a pessoal. próxima. Muito obrigado. Obrigado, Marcos.